Hoje a gente vai fazer a preparação do rolinho em ponto de carimbo, mostrando todos os detalhes. Foi uma aula muito pedida por aqui, então vamos começar. Então, antes de falar sobre a preparação do rolinho, falar da técnica em si, a gente precisa saber qual é o rolinho que a gente utiliza para fazer a aplicação do stencil. A gente vai utilizar o rolinho de espuma especial. O meu já tá sujo de tanto usar. Mas é um rolo muito bom para fazer a aplicação do stencil. Eu vou falar aqui as características desse rolinho porque a gente opta por ele. Bom, a pegada dele aqui é muito boa, então é muito firme. Quando a gente vai fazer a aplicação do stencil, a gente precisa ter uma ergonomia boa de cabo, senão a gente vai começar a sentir dor no pulso. Então a gente utiliza o rolo mais seco, então a gente precisa ter essa base aqui do rolo bem ergonômica para a gente conseguir fazer uma aplicação de qualidade, né? Sem ter muito esforço físico. Outra coisa, essa haste desse rolo, ela tem uma bitola muito mais grossa do que a comum. Esses rolinhos que a gente encontra no mercado, eles têm o cabo com a haste bem fininha. Então, quando a gente vai fazer a aplicação do stencil, eles costumam envergar. Então, assim, não é legal também utilizar esses rolinhos comuns por conta disso. E o mais importante, a espuma. Vou até tirar ele aqui, ó. Esse rolo que a gente utiliza é um rolo que pode ser trocado refil. A gente vende também só o refil lá na loja virtual. Então, olha só, a espuma dele é uma espuma muito mais densa. É uma espuma que não tem os rolinhos comuns, quando a gente vê, eles têm a espuma cheia de buraquinhos, como se ela fosse mais mole. E essa espuma aqui tem a espuma bem densa. Então é ótimo para fazer a aplicação do stencil e a preparação do rolo em ponto de carimbo. A gente consegue levar a tinta da superfície para o interior e deixar a superfície sequinha para aplicação. E outra vantagem, olha o acabamento da ponta. Os rolinhos que a gente encontra no mercado tem a ponta aqui cortada, né? Então, quando a gente vai fazer a aplicação com os rolos comuns, costuma deixar muito friso na parede. E com esse aqui, isso não acontece. Além de a gente conseguir utilizar esse rolinho como batedor. Então, é um rolo super versátil, ótimo para fazer a aplicação. Então, para fazer a aplicação do stencil, a gente vai sempre optar pelo rolinho de espuma especial, que é um rolo importado, e a gente tem ele lá também. Parte 2. Qual a tinta que a gente utiliza para fazer a aplicação do stencil? A gente utiliza a tinta acrílica Premium. Premium significa classificação de qualidade e de cobertura dessa tinta. Então, as tintas standard e econômicas são tintas mais fluidas, que para fazer a aplicação do stencil não é legal, né? A gente vai ter um trabalho muito grande para chegar no ponto de carimbo. Então, a gente utiliza a tinta Premium. Aqui, essa tinta Premium aqui, ó, é da nova cor piso. Eu amo essa tinta, eu não diluo ela de jeito nenhum. Então, direto da lata eu já consigo fazer a pigmentação e olha a textura. Ela é uma pasta cremosa, muito, muito boa para fazer a aplicação do stencil. Então, se você comprou aí sua tinta de cartela, Coral, Souvenir, Sherwin Williams, abre a lata pelo menos um dia antes, olha essa qualidade da tinta, vê se ela tá pastosa, se ela tá mais fluida. Se tiver fluida, deixa a lata aberta pelo menos 12 horas ali na sombra para o excesso da água evaporar e você conseguir chegar numa textura mais pastosa. Então, a gente não utiliza tintas laváveis, esmaltes acrílicos para fazer a aplicação do stencil. A tinta é a tinta acrílica Premium. A gente também utiliza algumas tintas especiais. Isso é um conteúdo mais avançado. Se você é pintor, especificador, quer saber mais sobre esse tipo de aplicação mais avançada, a gente abriu tem poucos dias, uns 3 dias, uma IG nova, que é a pintura lucrativa, onde a gente vai falar mais sobre como ganhar dinheiro com isso e vamos abordar técnicas mais avançadas de aplicação. Então agora a gente vai fazer a preparação do rolinho em ponto de carimbo, que é muito importante para a gente conseguir uma aplicação refinada. Então, sem esse procedimento, as chances de dar errado são muito grandes. Então, é muito importante que você entenda esse processo de preparação do rolinho em ponto de carimbo para a sua aplicação ficar refinada, sem nenhum borrão, sem nenhum errinho. Então, aqui, ó, eu estou utilizando uma tinta acrílica Premium. Eu amo a tinta da nova cor piso. É uma tinta muito boa, ela tem uma consistência muito boa. E aí eu só fiz a coloração
da cor com o pigmento xadrez. Lá no nosso vídeo tem várias receitas. Então, você pode pegar lá a receitinha de acordo com o ml e consegue fazer a cor que está lá na foto. Então, aqui eu tenho a tintazinha acrílica premium e vou colocar na minha bandejinha de espuma. Uma bandejinha comum. Vou colocar só um pouquinho, equivalente a uma colherzinha. Minha tinta está bem pastosa. Caiu aqui de fora, mas são erros de gravação. Isso pode acontecer na sua casa também, então não vou cortar, vou continuar do jeito que tá. Então aqui eu coloquei um pouquinho de tinta na minha bandeja de espuma e eu vou pegar o meu rolinho e agora eu vou fazer com que o rolinho espalhe, com que ele role em cima da bandejinha de espuma. A gente coloca pouquinha tinta porque aqui já começa a preparação do rolo em ponto de carimbo. O que isso significa? Eu vou levar a tinta que está na superfície lá para o miolo do rolinho. Então, se eu trabalhar com muita tinta, eu vou ter que descarregar muita tinta. Por isso, a gente coloca pouquinha tinta de cada vez na bandeja. Então, aqui, ó, tô rolando o rolinho sobre a minha bandejinha e sobre a tinta. A tinta vai quase secar aqui na bandeja, ó. Quase não tem nada. Agora, eu vou para outro passo. Depois que eu passei o rolo na bandejinha de espuma com a tinta, eu vou passar o rolo sobre uma base absorvente. Pode ser papel craft, branco ou pardo, pode ser papelão. Funciona tanto em uma quanto na outra. Então eu não recomendo que você descarregue sobre folhas de jornais e revistas. Faça sempre sobre uma superfície sem pressão. Então, o papelão é muito fácil de encontrar, até a própria caixinha, quando chega o stencil, você pode abrir e utilizar ela para essa finalidade. Então, deixo minha bandejinha aqui de lado e eu vou começar como se eu estivesse pintando a parede, tá? Passa sobre, pode fazer pressão, é fundamental que você faça pressão e vai passando aqui na superfície absorvente. O rolinho vai ficar com aspecto de seco, por quê? A tinta que estava aqui na superfície, ela vai entrar para aqui dentro do rolinho. Então, quando a gente for fazer a aplicação do stencil, que a gente colocar um pouquinho mais de pressão, a hora que a espuma abaixar, ela vai encontrar com a parede e com a tinta que está aqui dentro. Então, o rolinho vai estar em ponto de carimbo quando eu passar, eu vou passar na minha mão, ó, bem de levinho, tá vendo? Tô passando o rolinho na minha mão e a tinta não sai. Esse é o ponto de carimbo. Aí você vai perguntar, nossa Priscila, eu gastei minha tinta toda. Realmente, a tinta vai ficar um pouco na minha base absorvente, mas a quantidade de tinta que a gente utiliza para fazer a aplicação é muito pequena. Então, fazendo todo esse processo e ainda aplicando na parede, a gente não gasta nenhuma latinha de 800 ml para fazer 10 metros quadrados. Então, é super econômico. E não fique com dó de fazer essa parte da aplicação. Ela é fundamental para o seu rolinho ficar num ponto de acabamento bom, no ponto de carimbo, que é como a gente chama o ponto do rolinho para fazer a aplicação do stencil. Para testar, agora a gente vai fazer a aplicação do stencil em cima dessa base de MDF. E eu vou mostrar a aplicação com o rolo em ponto de carimbo, que é a forma certa, e o rolo quando ele está no ponto errado. Então, vamos para o próximo passo. Agora a gente vai partir para a aplicação. Esse modelo aqui é o 1071, vou deixar ele marcado aqui também nos stories. A gente está utilizando a fita própria de pintura para fixar o stencil na base de MDF. Então, como é que eu começo a fazer a aplicação? A aplicação, ela é feita de forma suave. Então, eu não vou ficar aqui, ó, focada, tentando colorir esse galinho. Eu tenho que esticar o meu rolo. Tá vendo como a tinta sai melhor? Olha, vou fazer assim, ó, desse lado de cá eu vou fazer certo e desse lado de cá eu vou fazer errado. E aí depois eu mostro no close. Então eu começo fazendo a aplicação, olha, de forma suave, eu não tô colocando tanta força no rolo. E vou esticar minha aplicação. Então a pigmentação vai acontecer conforme eu vou fazendo esse processo. Aí você vai falar assim, ai Priscila, mas demora demais. Não demora não. Quando vocês forem fazer a primeira, vocês vão ter mais dificuldade, mas depois, com o passar da aplicação, vocês vão ficando fera
E aí já pega habilidade para fazer as outras com mais facilidade. Então depois que eu sentir que meu rolo já deu uma descarregada, eu posso colocar mais força. Eu vou colocando mais força, que não é uma força excessiva, uma força média, mas olha. Pronto, essa parte aqui já está toda pronta. Eu vou tirar depois as duas quando estiverem feitas. Agora eu vou fazer a preparação do rolo da forma errada. Vou só recarregar meu rolo aqui e já volto. Agora eu vou preparar o meu rolinho da forma errada. Então eu coloquei aqui, ó, a tinta na bandeja. Passei aqui. E só fiz assim, ó. Eu vou passar aqui na minha mão, olha só. Suja tudo, tá com um aspecto bem molhado. Então, se a gente não fizer esse processo de descarregar, o rolo não fica em ponto de carimbo, mesmo a gente passando aqui na base. Eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Então, vou mostrar aqui as formas erradas que eu já vi pessoas fazerem. Primeiro, o rolo tá errado, não tá em ponto de carimbo. Segundo, a pessoa foca num ponto só, com força, para pigmentar de uma vez. Quando você olha assim, ó, tá perfeito. Mas quando você tirar, você vai ver o cheio de borrão que vai estar. E aí, olha, rolo carregado, excesso de tinta. Pigmenta de uma vez? Pigmenta. Eu vou mostrar o resultado. Ó. E fica ali em cima do negócio 2 horas. Bom, agora eu vou tirar pra gente ver os dois tipos de acabamento. E vocês vão chegar à conclusão junto comigo qual fica mais bonito. Vou dar um close. E olha a diferença do acabamento. Aqui tá o rolo preparado da forma errada e a aplicação sendo feita da forma errada, tá vendo? Como fica estourado. Não é legal esse tipo de acabamento. E olha como a gente prepara o rolo em ponto de carimbo. Olha a diferença, gente. Não tem um borrãozinho. A aplicação fica perfeita. Fica homogênea. Vou chegar mais longe para vocês verem. Fica homogênea e sem nenhum defeito. E já quando a gente não segue o passo, olha como é que fica. A aula ficou grande, mas é uma aula fundamental para quem quer aprender a decorar com stencil, né? Fazer aí a transformação da sua casa, dos seus ambientes com as suas próprias mãos.